ao nosso caro e ilustre. Seja muito bem-vindo. Olá, Adriana. Tudo bem, meu querido? Ótimo. Que bom, que bom. Hoje o assunto é aquele que a gente conversou, né, sobre as mulheres. Amanhã é o Dia das Mulheres e a gente vai falar hoje sobre a autenticidade. E, gente, antes de mais nada, vocês estão aqui, vocês sabem que eu trabalho com constelações, sou terapeuta, dentre outras coisas. Eu vou pedir para o Steve se apresentar aqui para vocês, né, que é o Wagner Steve, falar um pouquinho sobre ele e, na sequência, a gente vai entrar no assunto. Vocês podem ir deixando aqui os comentários. Essa live vai ficar salva, tá, no feed. E aí a gente vai poder trocar figurinha depois também lá nos comentários, caso vocês queiram. Então a palavra é tua, Steve, para você se apresentar aqui para a audiência. Boa noite a todos e a todas, né? Gratidão, Adriana, por esse convite, mais esse convite, né? Esse ilustre convite. Meu nome é Wagner Steve, como a Adriana falou. Sou especialista em neurociências, sou também terapeuta integrativo e instrutor de Theta Healing. Isso. E é bacana, né, ter a sua presença aqui. E eu fico muito feliz, de verdade, com esse nosso momento aqui, né, Steve? Eu sei que a gente não programou nada, tá? Na verdade, aqui vai ser mais uma conversa entre velhos amigos, na verdade, não tem nenhum script. A gente vai falar sobre o tema, né? Sobre essa questão dessa percepção, da minha percepção sobre a questão da autenticidade e a percepção depois do Steve sobre a autenticidade, né? O que é isso? Qual que é essa percepção? O Steve vem aí com essa questão do Theta Healing, né? Eu estou aqui também com essa questão das constelações familiares, com essa questão mais junguiana do processo, e a gente vai conversar, trocar uma ideia aqui sobre o que a gente pensa sobre isso. E antes de eu deixar a palavra para você falar, Steve, sobre essa questão da autenticidade, né? Dessa verdade que a gente traz, porque o fato é que amanhã é o Dia das Mulheres, Adriana, mas o fato é que nós temos uma parte masculina e feminina dentro de nós, né? Todo ser vivo tem. Então, eu fiz questão de convidar o Steve justamente porque dentro dele também tem um aspecto feminino, assim como em mim tem um aspecto masculino. E eu vejo, de acordo com as percepções aí das constelações e dessa proposta mesmo junguiana de todo o desenrolar aí dos meus estudos, que na verdade a gente só consegue realmente ser autêntico e verdadeiro, né, dentro do nosso coração, quando a gente consegue ver os nossos aspectos sombrios e os luminosos, né? A gente não é nem aquela flor pura, linda, maravilhosa, e também a gente também não é aquela treva toda. Então nós somos uma mistura. E eu acredito que a gente só consegue ser autêntico e verdadeiro, principalmente não com os outros, mas com a gente, a partir do momento que a gente aceita a nossa sombra e a nossa luz, né? Quando a gente aceita isso, quando a gente fala, ok, eu concordo, eu aceito, né? Essa fala, eu concordo e aceito, já é das constelações familiares. Quando a gente concorda e aceita também, não só com os nossos aspectos ocultos, mas também com o nosso pai, com a nossa mãe, com tudo do jeito que se mostrou no nosso destino, no nosso caminho. E aí sim, tomada pelo nosso pai, tomado pela nossa mãe, né? A gente toma de verdade, a gente consegue expressar a nossa voz. Porque o que eu vejo, sabe, Steve, nesses anos todos aí, que você inclusive me conhece, né? Já é uma estrada, já tem mais de 10 anos, e o que ocorre é o seguinte, quando a gente não tem essa questão de realmente aceitar a nossa história familiar e a nossa vida, eu vejo que a gente tem muita dificuldade com a opinião dos outros. Eu tive muita dificuldade de opinião com os outros, né? Postar vídeo, escrever as minhas opiniões, e qualquer comentário, aquilo ali me machucava e tudo mais. Até que eu realmente falei assim, você quer saber de uma coisa? Peraí, vamos ver o que tem aqui dentro nesse conteúdo, né? Vamos trabalhar, sentar na cadeira e trabalhar para ver o que é que se fere, o que é que se machuca. E eu cheguei exatamente nesse ponto, né, dessa questão da verdade, da autenticidade, a gente aceitar todos os nossos conteúdos e permitir o nosso erro, né, aceitar o nosso erro e aceitar principalmente os nossos pais, né, nossa mãe, nosso pai. E quando eu fiz esse movimento, sabe, Steve, a coisa fez assim, tchuf,
né? Eu perdi o medo completamente da exposição. Total, entendeu? Seja de comentário, seja de escrever, seja de falar, seja qualquer coisa. Não é que a opinião dos outros, ah, não, Adriana, não me interessa. Lógico, eu gosto de trabalhar com ajuda, eu me importo com as pessoas, eu tenho um carinho, um amor muito grande com o que eu faço e com as pessoas. Mas é a questão de, assim, existem pessoas, eu não sei aí para você, mas existem pessoas que têm prazer simplesmente de ferir por ferir, né? E são essas pessoas que, quando a gente está numa postura de autenticidade, a gente consegue, por exemplo, se posicionar, né, dentro de nós para aquilo não atingir. Então a gente consegue expressar a nossa verdade, né? Porque nenhuma mulher, né, já que amanhã, inclusive, Feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres e homens, tá? Por favor. A gente não tem esse rótulo, né? A mulher tem que ser assim. Tem que ser feminina, tem que ser meiguinha, tem que ser isso, um monte de coisa. E aí, aquelas que não são? Eu não sou nada disso. Quer dizer, então, que essas é o estereótipo da mulher, né? Na verdade, nós temos aí um espectro, ou seja, uma faixa muito grande de vários aspectos. Nós temos N, sabe, formas, personalidades, né, para essa questão do feminino e também do masculino. Então, essa é a minha percepção, é o que eu gostaria de falar aqui para vocês. Vou passar a palavra aqui para o Steve, para ele falar, né, o que ele pensa sobre essa questão da autenticidade e tudo mais aí, a gente poder conversar. Foi interessante você colocar isso aí, Adriana, porque assim, a gente já te acompanha, né, por muitos anos, né, até mesmo quando nós estávamos fisicamente distantes, a gente sempre te acompanhava pelas redes sociais, até mesmo no meu processo de transição, né, foi a primeira pessoa que eu me reconectei, foi com você, né, fui lá que você já estava nessa caminhada, então a gente sempre teve esse contato, mesmo estando distante, né? Isso é muito importante. Então, tudo que você coloca aqui, a gente já acompanhava. Então, é muito interessante. E quando você fala dessa questão, né, da preocupação com a opinião dos outros, a opinião alheia, é muito interessante, me veio uma frase em mente aqui, que diz o seguinte: quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. E é justamente, eu vejo que para que nós possamos, não só as mulheres, né, mas todas as pessoas, para que possam ser autênticas, elas têm que primeiro olhar para elas. E essa é a grande dificuldade nossa hoje. A gente não para, a gente não tem esse momento para nos observar, para olhar realmente para nós. A gente chega um ponto, a gente vai criando, né, uma armadura com o passar do tempo, com as influências externas, com as opiniões. Hoje nós temos aí essa questão da rede social que influencia demais, né, nos influencia demais, e a gente vai criando uma armadura até chegar a um ponto que a gente não sabe nem mais quem nós somos. E esse é o grande problema. Então, enquanto nós não nos descobrirmos realmente, sabermos onde realmente estamos e quem nós somos, dificilmente nós vamos, para não falar impossível, né? Nós vamos conseguir essa autenticidade. E é justamente o que você colocou, né? Saber, reconhecer e principalmente aceitar a nossa luz e a nossa sombra. Porque todos nós somos luz e sombra, né? Nós vivemos num país, num plano, né, dualista. Então, todos nós somos luz e sombra. Então eu vejo que esse problema das influências as influências externas estão cada vez mais nos distanciando e dificultando esse nosso encontro com nós mesmos. E que esse encontro é o princípio fundamental para que nós possamos ser autênticos. E é muito importante essa questão da autenticidade, porque eu vejo assim, sabe, Steve, não sei assim com você aí, mas assim, existem muitas pessoas que têm vontade de contribuir com outras, seja gravar um vídeo ou escrever, tem aquele chamado no coração para contribuir, né? Um chamado de ajuda, seja para se tornar terapeuta, consultor, enfim, um chamado. Só que aí, por essa dificuldade da exposição, de se colocar, essa questão de ser quem a pessoa trava, ela não consegue, né? Ela não consegue avançar. Então, a melhor coisa, eu vejo assim,
o melhor processo é quando você senta na cadeira para você. Que é aquele que você fala assim, tá, deixa eu olhar aqui dentro de mim. Por quê? Porque se a gente deixa, realmente a gente é conduzido, né? Começa a fazer um negócio, começa a fazer outro, e faz um negócio, faz outro. E aí, para olhar para isso, não. Né? A gente é olhar realmente para os nossos conteúdos para fortalecer. Por quê? Porque eu vejo que sim, muitas pessoas, se tem esse chamado, se tem essa vontade de falar, de escrever, de se expor, é porque já está lá no self dela, já está lá na centelha divina dela, que ela veio para cá para fazer isso, né? E aí, com medo da exposição, de que o que os outros vão pensar de mim, ou eu não vou ser aceita, eu não vou ser amada, eu vou ser criticada, a pessoa não se coloca, né? Ela não se coloca. E essa live, mais do que tudo, é um chamado mesmo, sabe? Para a pessoa olhar para ela e falar assim, quais são as minhas verdades? O que eu estou disposta ou disposto a enfrentar por amor a mim, né? Por amor a mim. Porque tem uma máxima de um livro que chama As Ordens da Ajuda, do Bert Helling, que é a primeira máxima, né? A primeira lei das ordens da ajuda é o seguinte, a gente não dá aquilo que a gente não tem, a gente precisa ter, né? Então, é ter isso bem ancorado dentro de si para a gente conseguir se colocar, sabe? Hoje, como você colocou, sabe, Steve, nós temos aí uma facilidade muito grande nas redes sociais de expor, de publicar, de falar, né? De realmente colocar a nossa voz a serviço da vida, né? A serviço de outras pessoas. E quando a gente tem existe esses conteúdos, né? Fala, não, eu não posso ser assim, ou é errado eu ser assim, ou daquele jeito, o que que acontece? A pessoa não tem a força para falar, né? E aí é onde ela trava, ela tem dificuldade, aquela vozinha da culpa, da vergonha, né? Então, hoje, você que está vendo essa live, seja aqui ao vivo com a gente, seja gravada, como seria você começar a olhar para você e falar assim, de 0 a 10, o quão autêntico eu escolho ser? Né? O quão autêntico eu escolho ser nesse Dia das Mulheres, que é amanhã. Né? Eu vejo que a gente pode fazer um mundo mais pacífico. Nem é o mundo das mulheres e nem é o mundo dos homens. É o mundo dos dois. Né? Nós temos um mundo não só dos homens e das mulheres, mas da natureza, dos animais. Então, é esse tipo de chamado, sabe, de autenticidade para a gente conseguir viver junto, né? Não precisa ter guerra, né? Embora esteja acontecendo isso hoje, mas o que está acontecendo lá fora muitas vezes é um reflexo que acontece dentro de nós, né? Que a gente não tá, não, André, não tô aqui na Terra, para mundo que eu quero descer aqui agora. Não, com você também, comigo, com o Steve, com você também que está ouvindo, né? Não é falar assim, vou tirar o meu da reta, não, vamos colocar o nosso na reta mesmo, para a gente poder realmente fazer essa mudança, cada um do seu jeito, sabe? Não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Não existe isso, é fulano, não existe. Nós somos todos iguais de verdade, e é dando as mãos um para o outro, que a gente vai conseguir transpor qualquer tipo de dificuldade. E eu estava fazendo umas pesquisas, Steve, sobre ansiedade, né? Depressão mesmo. Gente, o Brasil, ele é o país com mais ansiedade do mundo. Sim. Né? A depressão, ela aumentou demais. Sim. Ou seja, eu estou vivendo no futuro. E eu não estou conseguindo parar. E um dos exercícios interessantes milenares é o da meditação, né? A gente parar pelo menos por 1 minuto e respirar. Estar no presente, né? Que a meditação é um dos instrumentos que nos traz isso, né? Estar no presente é uma das maiores ferramentas que nós temos para lidar com a ansiedade, que na verdade a ansiedade nada mais é do que um sentimento do futuro. Então, estarmos no presente, prestarmos atenção na nossa respiração, em tudo que está acontecendo agora, é um grande instrumento. E, principalmente, voltando à questão pessoal, né, prestarmos atenção em nós. Porque é muito interessante, voltando a esse assunto da rede social, que também é um instrumento fantástico, porém, é muito perigoso também,
porque nos causa muita ansiedade, porque nos tira de nós. A gente fica olhando para fora, pegando os exemplos, né, entre aspas, maravilhosos que aparecem, né, que parece coisa, né, surreal, e a gente fica nessa ansiedade para chegar lá, querendo estar ali, né, querendo ser outra pessoa que não somos nós. Tudo isso cria ansiedade. E é muito nos afasta justamente da autenticidade. E é interessante, um dado interessante, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais utiliza a rede social. Ele fica atrás só das Filipinas e da Colômbia. Então, olha o problema, nós estamos falando nós aqui, né, de rede social, nós estamos passando um problema no nosso país aí, que a gente tem que notar. Não é por acaso que os problemas aí, como você mesma falou, de ansiedade, né, e depressão estão crescendo tanto. Muito disso aí é influenciado por essa questão também, né? Outra situação muito interessante com relação a essa fuga, né, de nós mesmos. Quando eu falo fuga de nós mesmos, é esse não olhar para nós, não olhar para essa luz que nós temos, né, que vem realmente do nosso interior, e também correr, esconder essa nossa sombra que todos nós temos, né? Que você colocou muito, mas muito bem essa questão. Acho que foi assim, foi muito importante ter trazido isso aí, que sintetiza bem o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, hoje nós temos não sei se vocês sabem, mas o Brasil hoje ele é o recordista, ele passou os Estados Unidos no número de cirurgias plásticas. É o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. É o Brasil. É o Brasil. Passou agora. Porém, pelo segundo ano consecutivo, com os dados de 2001, o Brasil bateu o recorde de divórcios. Ou seja, está todo mundo mudando o seu exterior, mas não se realizando dos seus relacionamentos. Então, entende que alguma coisa aí precisa ser ajustada? Alguma coisa precisa ser ajustada nessa equação? Talvez a gente esteja preocupado demais com a armadura e esquecendo que o que realmente faz a diferença no ser é algo além disso aí, além dessa casca, tá? Eu só quero completar aqui com uma questão que você falou aí sobre o Dia das Mulheres, né? E todas as mulheres estão de parabéns, e para mim, tá? O Dia das Mulheres, todo dia, na verdade, para mim é Dia das Mulheres. Eu acho que as mulheres devem ser homenageadas todos os dias do ano. Muito bom. Gratidão, Steve, pelo Feliz Dia das Mulheres. E assim, o que você colocou aí sobre... Eu quero fazer duas colocações sobre o que você colocou. A primeira em relação a essa questão, eu até fiz um post aqui já tem um tempo, que eu coloquei assim, a gente fica olhando para a grama verdinha do outro, só que muitas vezes a grama verdinha do outro, na verdade, é de plástico, né? Não é grama de verdade, ela tá verdinha, mas ela é de plástico. Ela é uma coisa que não existe, é surreal. Então, é muito fácil, né, a gente olhar o Instagram, YouTube, qualquer canto. As pessoas, elas não vão postar as mazelas internas, elas vão postar aquilo que, entendeu? E às vezes nem é tudo isso. Você vai virar, coloca melhor parede, coloca o melhor lugar para você mostrar, né? Então existe muito essa questão. E aí, só que aquela pessoa que está do outro lado, que tem as questões internas, né? Por isso que é importante sentar, fazer uma meditação, olhar para o interior. Por quê? Porque se você está abalada ou abalado e entra no Instagram ou entra em qualquer rede social onde tem aquela cultura maravilhosa que a vida da pessoa é perfeita, ela é milionária, ela tem um relacionamento de sonhos, ela tem um corpo escultural, a pessoa é assim, ela toma um suco X, ela almoça um almoço W, que é aquele almoço perfeito, aquele suco maravilhoso e que não está na realidade, na nossa realidade muitas vezes. Só que aí você olha aquilo ali, você tem aquele processo interno, ou uma sombra que não foi trabalhada, você olha e você já começa, meu Deus do céu, minha vida é uma meleca, minha vida é isso, porque isso é horrível, olha só, eu sou um fracasso. A pessoa começa a fazer o quê? O chicote. E a ansiedade vai lá para cima. E na verdade é o seguinte, a nossa vida ela é perfeita do jeito que ela é.
Porque cada pessoa tem um destino que é necessário para aquele momento da vida dela. Então tá tudo certo. Não estou dizendo com isso que a gente não vai estudar, não vai capacitar e tudo mais. Mas a questão é, quando a pessoa está aqui, né, e coloca uma métrica surreal para ela poder, que eu tenho que prosperar, que eu tenho que ter, sei lá, 2 milhões aqui no Instagram, eu tenho que não sei o que, sabe aquele um monte de tem que, a pessoa ela deixa de ter qualidade de vida, aumenta a ansiedade, aí ela começa a buscar um monte de justificativa para melhorar, né, a envergadura, o aspecto externo. Eu tô com os cabelos brancos, não tem esse negócio não, pelo menos por enquanto não tô com interesse de dar não. E aí o que acontece? Ela começa a fazer um monte de reajuste para tapar esse buraco interno dessas mazelas, não resolve, ela olha para o parceiro. E o que eu costumo falar, eu amo relacionamento afetivo, porque no relacionamento afetivo você mostra exatamente o que você é. Aquilo que você está fugindo, a pessoa te gruda ali e fala assim, oi, você está fugindo de quê mesmo? Aquela coisa. Então, a falta de atenção dói, a falta de carinho dói, um monte de coisa, mas na verdade são conteúdos que nós não damos para nós, por isso que dói. Então, é aquilo que eu falei lá no início, sabe, Steve? Tudo aquilo que de repente eu fujo para não tratar, e tratar, entenda que é uma cadeira que a gente senta para a gente olhar para os nossos aspectos, não precisa de repente você ir lá para o Monte Himalaia, uns negócios, se você quiser ir para um retiro, vai, é bacana, né? Mas de repente não condicionar, sabe, essa olhada interna para um aspecto de um retiro, de alguma coisa que você vai ter que fazer. Não, senta numa cadeira e olha para você com carinho e com amor. E aí você começa a fortalecer você, e aí você olha para o outro, que é o seu parceiro, com compaixão. Você olha para a pessoa e fala, caramba, você é um professor, você é uma professora, porque você está me mostrando. Né? Porque não adianta a gente poder, de repente, eu vou trocar, né, de parceiro, vou separar desse aqui, porque ele já está dando problema, já tem que mandar para a oficina. Só que é o seguinte, se você não mudar dentro de você, você só vai mudar de CPF, você vai encontrar outro igualzinho que nem. E a roda continua, né? Porque não é fora, nunca é fora. Essa autenticidade, esse brilho, começa dentro e fica dentro. A gente só consegue mostrar para fora aquilo que a gente resolveu dentro de nós. E você que está vendo aqui ao vivo com a gente, pessoa linda, Steve, e todo mundo que vai ver depois, a gente, sabe o que eu penso, Steve? Baixar um pouco a bola de dificuldade no sentido de, nossa, é difícil demais o autoconhecimento e autocura. É difícil demais, porque não sei o que a gente vai dar. Não, gente. Você está com você 24 horas por dia. Você está dentro do seu couro, gente. Que difícil. Você não precisa sair do seu couro, você está aí no seu couro. É só você entrar no seu couro mesmo, falar assim, ô corinho, vem cá, e começa a sentir você, né? Começa a perceber você, pega um caderno, sabe, de R$ 1 lá na papelaria, de R$ 1,99, começa a escrever suas coisas, começa a olhar para você com carinho. Você tira, né, o peso de que você precisa de várias coisas para você ser feliz. A gente pode ser feliz com o que a gente tem agora. E aí, sendo feliz e completo agora, a gente consegue olhar lá para frente com mais gratidão. E aí sim, a prosperidade vem, o amor vem, as coisas acontecem, a relação com o corpo melhora, tudo melhora. Mas eu vejo que, sabe, baixar um pouco a bola da expectativa, usar mais as redes sociais ou as internets da vida para favorecer o nosso processo, né, Chico? Porque senão a gente fica escravo. A gente fica escravo lá dos outros. É terrível isso. É uma aflição. É o meu ponto de vista, é o que eu penso sobre isso, sabe? Sensacional. Você colocou aí uma questão que eu falo muito. No meu ponto de vista, tá? O relacionamento afetivo é o maior instrumento que nós temos nessa existência para que nós possamos evoluir. O maior instrumento de evolução que nós temos nessa existência é o relacionamento afetivo. Porém, é aí onde vai entrar agora o ponto-chave desse nosso compartilhamento de hoje, é que se você não consegue se relacionar bem com você mesmo, como é que você vai se relacionar bem com outra pessoa? Então, o primeiro relacionamento que a gente tem, né, e o mais importante é com nós mesmos. E não existe um relacionamento, seja ele em qualquer esfera que for, tá? Relacionamento afetivo, relacionamento profissional, relacionamento familiar, amizade, qualquer esfera que seja,
Não tem como esse relacionamento ser um relacionamento elevado se ele não estiver pautado na verdade. E quando nós não somos autênticos, nós estamos faltando com a verdade com nós mesmos. E se nós faltamos com a verdade com nós mesmos, como é que nós seremos verdadeiros com outras pessoas? Então, já começa daí. E no próprio Theta Healing, como eu falo para todas as pessoas, um dos princípios, né, que eu passo para as pessoas, uma análise pessoal também, é que o Theta Healing, primeiramente, ele nos traz uma nova perspectiva da vida. E, consequentemente, ele nos traz uma nova vida. E essa primeira perspectiva é que todas as situações da nossa vida, elas são de responsabilidade nossa. Sejam elas positivas ou a gente enxergando como negativa, né? Só que, na verdade, nos trazem aprendizados, mas todas elas são de nossa responsabilidade. E isso, quando a gente compreende, a gente aceita isso, tudo se transforma, tudo fica mais tranquilo. Por quê? Porque aí só depende de nós. A gente para de apontar o dedo para fora e começa a olhar para a gente, a se trabalhar. E quando você colocou aí, né, a questão do autoconhecimento, que para mim é a base para uma nova vida, é o autoconhecimento. Quando as pessoas falam que é difícil é a gente viver patinando, difícil é a gente viver nesse ciclo, nessa roda de samsara que não sai do lugar, né? Ciclos se repetindo, né? Situações onde a gente não consegue aprender, elas se repetem. Isso é que é difícil. Quando a gente entra, quando a gente consegue enxergar tudo isso e consegue entrar, né, nesse universo, que eu falo que é o universo transformador do autoconhecimento, a gente só quer mergulhar cada vez mais. Não tem, como eu falo, não tem retorno mais. Depois que a gente mergulha, é só indo cada vez mais fundo, né? Então é basicamente isso aí. Eu acho que tudo se resume nisso aí. Resume nessa verdade conosco mesmo. Automaticamente, nós sendo, né, nós verdadeiros conosco mesmo, a gente vai ser autêntico. Perfeito. É isso, sabe, Steve? Eu vejo que a gente conseguiu falar sobre o assunto, né? A gente chegou aí no nosso horário, passou tão rápido, estava olhando aqui, eu falei, nossa Deus, passou super rápido. Realmente voou. Né? Mas isso é bom sinal. Voou, né? Foi questão, já terminou, credo. É bom sinal. Mas então, eu quero agradecer você, tá? Por você ter vindo aqui. Vou te convidar outras vezes para a gente prosear, para a gente trocar algumas ideias. Eu acho sempre válido, né, a gente conversar. E agora tem jeito de chamar mais gente, inclusive, né? Dá para colocar aqui no Instagram até 4 pessoas. Eu falei, nossa, que legal. Ótimo. Dá para colocar 4 pessoas, tipo, sabe? Fazer. Nossa, eu achei super interessante. Eu quero passar por essa experiência. Então, você já se sinta convidado. Você vai ser chamado aqui, se participar, né? Claro. E aí vamos começar a fazer. A minha ideia, sabe, Steve, é fazer lives a segunda-feira, né? Certo. Segundou, a ideia é essa, né? Trazendo um tema aqui toda segunda-feira, porque realmente é o primeiro dia, né? É o primeiro dia da semana, e aí a gente começa já a semana com o pé direito, trabalhando os nossos conteúdos internos. Porque não adianta, é aquilo que eu falo, sabe, Steve? Para mim, existe uma coisa super séria na vida: autoconhecimento. Sim. Porque se a pessoa estiver bem por dentro, lá fora tudo se resolve. E aí eu vou trazer, né, justamente para a gente poder realmente trocar informações e tudo mais, chamar outras pessoas também, tá? Então, gratidão. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, para todos os homens também. Que a gente realmente possa aproveitar os nossos dias aí. Que, na verdade, todos os dias são nossos, né? Tanto dos homens quanto das mulheres também. Né? Justamente. Então é isso. Gratidão. O vereador Thiago Guiotti entrou aí, está dando boa noite. A Adriana foi uma das nossas homenageadas, Thiago, também. Uma colega aí de muitos anos. Seja bem-vindo aí conosco. Nós, infelizmente, estamos encerrando agora, mas encerrando esta, né? Que é a primeira de muitas que teremos. Exatamente. Então, aí a todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite. E, mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. E, como eu disse, né, e reafirmo, para mim, todos os dias, né,
Dia das Mulheres. Gratidão, Steve. Boa noite para todo mundo, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. E a gente se vê nas próximas lives. Grande beijo. Ótima semana. Tchau, tchau.